A gente já perdeu as contas de quantas vezes se afirmou sobre o impacto da pandemia na educação. Imagine só para quem estava aprendendo a ler e escrever. Para conversar sobre os desafios da alfabetização, conversamos hoje com a professora de Pedagogia da Graduação e Pós-Graduação em Alfabetização e Letramento da Universidade Cidade de São Paulo, Unicid, Evelyn Camponucci Cassilo Rosa. Olá, Evelyn, tudo bem? Olá, Vivian, tudo bem? E você, bom dia. Obrigada pelo convite, um prazer enorme estar aqui com vocês. Tudo jóia, nós que agradecemos a sua participação, Evelyn. Bom, vamos lá conversar um pouquinho então. De que forma que o ensino remoto mexeu no processo da alfabetização? Olha, Vivian, eu acho que o ensino remoto ele não mexeu só no processo de alfabetização, né? Ele acabou mexendo no aprendizado no aprendizado de todas as áreas de conhecimento, né? Eu acho que mexeu, inclusive, no próprio desenvolvimento da criança. Nós estudamos aqui algumas teorias que elas nos mostram o quanto que a interação, o quanto que a socialização são fundamentais para esse desenvolvimento, né? E o quanto que nessa fase a criança ela precisa de atividades concretas, de vivência, ela precisa experimentar, né, para que essa aprendizagem seja de fato significativa. E aí, só por isso, a gente já percebe que remotamente, tanto essa interação quanto essas experiências mais concretas, elas ficaram muito prejudicadas, né? Ainda que os professores tenham se desdobrado muito, a gente sabe que eles fizeram isso, né, para dar conta de tudo, existiu ali, né? Existe um limite na troca, né, do professor-aluno. Acho que a gente ainda tem que considerar a interferência da família, porque muitas vezes a família ela está ali preocupada que se a criança está dando a resposta certa, então ela fica ali interferindo o tempo inteiro. Nós tivemos também famílias que não se fizeram presentes, né, em vários momentos que eram necessários. Enfim, quando a gente fala de alfabetização, a gente tem que pensar que ela é um processo que requer mediação, intervenção do professor o tempo todo. Eu preciso trabalhar ali a consciência fonológica, que é a consciência dos sons da língua com a criança. Preciso fazer um trabalho com muita oralidade. Não é, Vivian, um conceito, né? A apresentação de um conceito que eu explico, né? E a criança já consegue fazer uma atividade sozinha. Não é isso. É um processo que eu preciso acompanhar de perto, que eu preciso ajudar e ensinar a criança a pensar sobre o sistema de escrita. Lá na sala de aula, essas crianças normalmente trabalham em pares ou em grupos produtivos, é assim que a gente chama. O que esses grupos, eles são pensados sempre previamente ali pelo professor, de acordo com o nível em que cada criança está, né? Com o nível de habilidade próximas ali que essas crianças têm. E essas duplinhas, essas crianças, eles vão se complementando durante a alfabetização, na interação, na troca. Então, eles vão avançando aí juntos nas hipóteses de escrita. Então, olha só por isso acho que a gente já consegue perceber o quanto que esse ensino remoto mexeu, né, no processo de alfabetização. Agora, eu acho também que não dá para a gente falar que não houve criança alfabetizada durante a pandemia, né? Eu acho que a gente teve, sim, alguns cenários positivos, mas que, com certeza, por N motivos e fatores aí, os cenários negativos ficaram bem acentuados, né? Bem evidentes. Infelizmente. Infelizmente. Evelyn, me fala uma coisa. Agora as crianças estão voltando ao ensino presencial, né? Então, assim, na prática, qual que é o impacto que isso traz a partir de agora? Olha, eu acho que, sem sombra de dúvidas, o maior impacto que a gente tem é na desigualdade, tá? A desigualdade social, ela se acentuou muito. Então, nós tivemos aí, a gente tem, né, na verdade, esses dois perfis, desde crianças que têm a leitura muito presente em casa no dia a dia, que têm acesso a muitos recursos, então a muitos livros, revistas, vários recursos aí que acabam contribuindo para esse avanço na alfabetização. Mas nós tivemos também, e sabemos, né, temos muitas crianças que não tiveram sequer o acesso mínimo às aulas, né? Muitas vezes a gente tem criança ali que a família é analfabeta ou que tem pouca leitura em casa, e aí a gente não tem dúvida de que essa criança ela vai chegar lá com muita defasagem na escola. A gente percebe que as crianças que estão voltando, muitas que já deveriam saber ler, né, que já estão numa série mais adiante, inclusive essa série da alfabetização, mas elas ainda sequer dominam
esse sistema alfabético de escrita. Elas com certeza, né, estão apresentando muitas dificuldades, e isso, claro, que vai refletir aí em todas as áreas de conhecimento, né, eu acho, Vivian, que são prejuízos sociais, educacionais, que vão aí se estender por muito tempo, e acho que até por isso que a escola precisa, né, ter nesse momento um olhar, né, um trabalho muito cuidadoso, tanto da escola quanto desses profissionais, né, de ensino. Então, assim, na sua visão, a pandemia realmente deixou ainda mais exposta, né, essa desigualdade educacional brasileira, né? Muito, muito, assim. Eu acho que as crianças, aquelas que não estavam matriculadas na escola, elas ficaram ainda mais distantes de usufruir desse direito que elas têm, né, que elas já têm. E as crianças que estavam matriculadas, mas que não tiveram o mínimo de acesso, né, em casa a essas aulas, elas também acabaram sendo prejudicadas, sendo excluídas. Nós tivemos aí um crescimento de mais de 4 milhões de crianças e adolescentes sem acesso à educação no nosso país, agora em 2020. A própria Unicef, né, apresentou alguns dados aí, 40% desse número são crianças que estão na faixa etária de 6 a 10 anos, que é a fase justamente de alfabetização, da consolidação da leitura, né, da escrita, do aprendizado dos fundamentos matemáticos. E aí o que a gente vê é que esses ciclos de alfabetização que são interrompidos, né, que estão aí incompletos, eles vão gerando, lógico, reprovações ao longo dos ciclos, eles vão culminando muitas vezes em evasão escolar, e aí, claro, trazendo muitos prejuízos aí para todos, né, para o país como um todo. E é um número bem expressivo, né? Muito, muito. Evelyn, então qual seria agora o novo papel do professor, né, com essa volta às aulas presencial, depois desse período de pandemia? O que você orientaria os professores? Eu acho que, primeiro de tudo, os professores têm que se vestir de calma, sabe? Para não atropelar os processos. Porque a impressão que a gente tem agora é que a gente precisa atingir todos os objetivos de aprendizagem que não foram atingidos em um ano aí, né? Parece que a gente tem que atingir agora em um mês. E a gente sabe que a alfabetização não é uma coisa que acontece assim, né? De piscou o olho, né? É um processo que exige muito planejamento, que exige ações bem pensadas. Mas também a gente tem que ter consciência de que a gente não tem tempo para perder agora. Então, eu acho que o primeiro passo é fazer aí uma avaliação diagnóstica muito bem feita para identificar o que de fato cada aluno sabe sobre o sistema de escrita, quais são as dificuldades das crianças reais, né? O resultado dessa avaliação diagnóstica, Vivian, que nós chamamos de sondagem lá nas escolas, é sempre um norte, né? É o norte principal, na verdade, para o planejamento de atividades. Esse mapa de sondagem da sua turma, da turma do professor, ele permite que o professor consiga fazer um mapeamento da turma, que ele consiga, então, organizar esses agrupamentos produtivos que eu comentei com você. E aí, acho que a partir disso tudo, o trabalho intenso do professor mesmo, com cada aluno, então fazer muita leitura, muita reflexão, a mediação constante do professor, as intervenções, né, necessárias para que as crianças avancem aí, sejam de fato alfabetizadas. Mas, paralelo a isso, Vivian, eu acho que é fundamental também um investimento muito grande, tanto na formação continuada dos professores, isso é fundamental, né? Quanto nas condições de trabalho, aí, para que eles possam fazer um trabalho com mais qualidade. Aqui na universidade, só para salientar, né, na Unicid, nós trabalhamos vários projetos de alfabetização com as alunas da residência pedagógica, em parceria com algumas escolas públicas. Então, foi um trabalho muito bacana, que começou lá durante a pandemia, e ainda, né, estamos trabalhando com esses projetos. Nossas alunas, durante a pandemia, criaram personagens que contavam a história das próprias crianças, né, para que eles pudessem se ver nesses personagens, vissem representada ali a sua identidade. Aí, na sequência, nós fizemos as sondagens, foram feitas as sondagens com as crianças um a um, para ver em que hipótese que eles estavam, as dificuldades. E aí, a partir dessa avaliação, as meninas começaram a desenvolver jogos de alfabetização, né? Não só pensando na ludicidade, mas também que atendessem essas hipóteses, né? Para que essas crianças conseguissem avançar. Pensamos também nos ODS, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável,
Então, todos esses jogos, esses materiais foram feitos com materiais não estruturados, né, que são aqueles materiais reciclados. E aí nós fizemos vários kits de alfabetização, entregamos nas escolas parceiras, foram aproximadamente 400 kits. Essas professoras estão utilizando esses kits para fazer as atividades em sala de aula, né? Essas crianças levam os kits para casa, inclusive, para fazer o trabalho. Então, é um trabalho que a gente vem desenvolvendo, que as alunas ainda estão lá, né? Então, acompanhando o aluno, um por um, ali, bem de perto, um trabalho bem individualizado, que aponta as dificuldades. São projetinhos bem focados aí na alfabetização, que vem contribuindo bastante, tanto nesse momento de distanciamento, como nesse retorno lá nas escolas. Com certeza, vão fazer a diferença aí, né? Parabéns pelo seu trabalho, viu, Evelyn? Obrigada. Olha, infelizmente o nosso tempo é curto, tem muita coisa para se falar, mas por hoje eu agradeço a sua participação, viu? Muito obrigada, eu que agradeço, é sempre um prazer. Tá ótimo, Evelyn. Olha, e o nosso programa de hoje fica por aqui. Até a nossa próxima edição.